Meu Deus do céu! ISO 9001 em revisão. E neste vídeo você vai saber tudo o que você precisa sobre esse processo de revisão e o mais importante, quando é que a gente vai ter que se atualizar. Bom, vamos lá. Antes de qualquer coisa, tá? Só para deixar claro, eu não tirei nenhuma dessas informações que eu vou trazer para você da minha cabecinha devaneante, não. Eu vi todas essas lá no site do ISO TC 176, que é o comitê, o Technical Committee, ou comitê técnico, responsável pelas normas ISO e de controle da qualidade e gestão da qualidade, beleza? E eu vou deixar os links aqui embaixo, caso você queira confirmar e dar uma olhadinha, tá? Então, antes de mais nada, a revisão, desde o início desse ano, tá tendo muita polêmica, muita discussão e especulação no mercado a respeito da revisão da ISO 9001. Entretanto, o processo começou oficialmente em agosto, mais especificamente lá em 3 de agosto saiu no site do ISO TC o resultado da votação sobre revisar ou não o padrão. Em 2021 o comitê havia votado também, mas naquela época, até acredito eu, por causa de toda a repercussão da Covid, foi decidido manter o padrão como estava e ok. Porém, já naquela época foi decidido que haveria uma pesquisa, um estudo mais aprofundado para entender a necessidade ou não de uma revisão. E aí agora, em 3 de agosto, foi novamente votado e optou-se então pela revisão oficial da norma. Feitos os trâmites da votação, oficializada a necessidade de revisão, passou-se para a segunda parte. Não é bem uma segunda etapa, enfim, mas a próxima etapa, que é a criação do grupo de trabalho e a seleção do líder desse grupo de trabalho, que vai ser responsável por revisar a ISO 9001. E aí o seguinte, houve uma próxima reunião, na verdade a 50ª reunião aí do ISO TC 176, que trouxe algumas informações interessantes e que tiveram alguns avanços na revisão da norma. Primeiro, esta semana, entre 4 e 8 de dezembro, está acontecendo lá o primeiro encontro oficial do Grupo de Trabalho 29, que é o que vai revisar a ISO, sobre a revisão da ISO, cronograma de revisão. O cronograma oficial tem 24 meses, ou seja, são 2 anos aí para ter a revisão oficial da norma. Esse é o cronograma oficial, inicial. Não significa necessariamente que vai ser cravado esse cronograma. E não é nenhuma questão de falta de planejamento, não é isso. Acontece que o processo de revisão ele é bastante complexo, entre aspas, tá? Porque ele é muito bem desenhado, mas ele envolve muitos inputs, muitas entradas e também a avaliação e reavaliação da norma. Depois que ela for criado um primeiro draft, ali, um primeiro rascunho, esse draft é disponibilizado para as pessoas, para o grupo de trabalho, para a comunidade. Milhares de pessoas interagem, inclusive você pode também interagir e dar suas opiniões por meio da ABNT e também lá pelo site do TC 176, acredito eu. Então, todos esses insights que são feitos pós-draft são levados em consideração, então leva bastante tempo para analisar tudo isso. Imagina o mundo inteiro mandando comentários sobre o draft, é muita coisa. Então, pode ser que haja alguma prorrogação de prazo. Entretanto, se tudo der certo e se o projeto correr como o planejado, em 2025, lá no final de 2025, a gente tem a publicação oficial da norma. Eu acredito que isso vai acontecer no início de 2026, mas o que você precisa saber é que antes de 2025 não vai sair revisão nova. Outra informação muito legal é que a partir da próxima revisão vai haver também a inclusão de um material de orientação para a ISO 9001, tal qual já acontece em alguns outros sistemas de gestão. Além disso, também, a reunião feita, agora a última reunião em plenária, decidiu que não haverá alteração de escopo na norma, ou seja, vão ser atualizados itens em relação à gestão da qualidade, mas o escopo ainda é esse, o que não é nada de muito diferente, ou seja, vai continuar versando especialmente sobre gestão da qualidade. E aí é o seguinte, existem diversas entradas, ou seja, diversas
inputs, ideias, insights que vão ser avaliados, tá? Então, a gente não sabe exatamente o que vai acrescentar, o que vai entrar na norma nessa nova revisão. Eu, particularmente, na minha visão pequena, limitada aqui, de quem acompanha o mercado e estuda a norma e também algumas coisas, não acredito que vão haver mudanças extremamente profundas, e sim alguns acréscimos interessantes. Entretanto, todavia, porém, no entanto, de toda forma, tem uma coisa que a gente já tem meio que quase certeza que vai ser acrescentada, que é a questão das mudanças climáticas. Meu Deus, Davidson, o que tem a ver mudança climática com ISO 9001 com qualidade? Calma, respira, faz sentido, tá? Porque se a gente for ver, na verdade, isso está em alinhamento com uma revisão que o próprio anexo SL passou. O anexo SL, caso você ainda não saiba, ou só para relembrar, é um template, uma espécie de molde, forma ou de modelo de criação de normas ISO. Ele nos ajuda a integrar todos os sistemas de gestão ISO e também cria estruturas básicas de norma, de cláusulas, itens, requisitos, que tem que estar em todos os sistemas de gestão ISO, independente do nicho, ou seja, gestão de informação, gestão de riscos, gestão ambiental, gestão de saúde dos colaboradores, qualidade, etc. E se a gente for pensar, a redação adicionada lá ao anexo SL, ela é bastante pertinente, porque ela fala o seguinte, primeiro, lá no requisito 4.1, dentro do contexto da organização, ela fala o seguinte: a organização deve determinar se alterações climáticas ou se mudanças climáticas são uma questão relevante. Ou seja, a ISO não está empurrando goela abaixo que você acrescente mudanças climáticas indiscriminadamente no seu sistema de gestão. Não. Se elas forem relevantes para o seu sistema de gestão, você precisa determinar isso. Quem vai determinar isso? Você, em toda a sua análise de contexto e reflexão e análise crítica. Segundo, o que eu acho extremamente mais importante, esse aqui é realmente um pulo do gato. Lá no 4.2 vai ter uma nota que vai dizer o seguinte, volto a dizer, pessoal, talvez não seja exatamente esse o texto, tá? Mas isso tá lá no site oficial do TC 176, lá na cláusula 4.2, no requisito 4.2. Vai ter uma nota falando o seguinte: partes interessadas relevantes, note essa palavrinha que é bem interessante, podem ter exigências relacionadas às mudanças climáticas. E aqui vamos ser sinceros que já não vai mudar muita coisa, porque se as suas partes interessadas, se o seu cliente, por exemplo, já tinha algum tipo de exigência relevante, né, relacionada a meio ambiente, mudanças climáticas, provavelmente ela já tinha repassado isso para você. Mas agora é oficial, se o seu cliente se preocupa com o meio ambiente e exige isso de você, o seu sistema de gestão da qualidade precisa levar isso em consideração. Beleza? Legal, Davis, muito bonito. O que mais que vai ter nesse rolê? É o seguinte, a gente não tem informação oficial sobre mais mudanças ou sobre mais necessidades e inputs de mudanças. Até tem algumas coisas, mas eu não quero entrar nisso agora. Eu quero esperar que saia lá no comitê, lá no ISO TC 176, e a gente vai ter mais conteúdo sobre isso. Então já segue a gente aqui no YouTube. E, inclusive, já segue a gente nas redes sociais, que provavelmente lá a gente consegue ser mais ágil, então sai as informações mais rápido lá. Inclusive os posts que a gente fez lá sobre a revisão da ISO bombaram muito. Tem post com 400 curtidas, 40 comentários, enfim, já segue lá que a gente também vai manter você informado de tudo o que a gente souber de antemão. Mas eu queria chamar a atenção para uma pesquisa que foi realizada em 2020, os resultados saíram em 2021, da própria Organização Internacional para a Padronização, a ISO, perguntando para as pessoas, para os usuários, o que elas esperavam de uma possível revisão da 9001. Lá nesta pesquisa teve participação de muita gente, foram 8.000 respostas de todo mundo poderia ter participado, inclusive. E já nesta pesquisa a gente tinha umas coisas legais. Primeiro, a gente teve lá, na época teve uma votação, na época a galera votou mais para confirmar mesmo o padrão, até porque a gente estava bem no meio da pandemia, né? Ninguém queria revisar a norma nesse momento e a gente tinha mais preocupações que derivavam das próprias complicações da Covid-19. Então, na época, foi votado para confirmar o padrão lá em 2020. Mas uma coisa muito legal é que houve um apoio da galera, muita gente votou e sugeriu novos tópicos ou potenciais novos tópicos, e entre eles
estão as mudanças climáticas, inclusive, tá? Tem diversos outros tópicos, tá? Gestão de mudanças, experiência do cliente, até mesmo ética e integridade foram sugeridas lá para acréscimo nessa pesquisa. Eu não vou falar de tudo isso aqui porque vai estender muito o vídeo, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um artigo que eu escrevi para o blog da Fábrica de Qualidade lá em 2021 com os resultados oficiais aí dessa pesquisa, e que eu acredito que não estou dizendo que todos esses tópicos entrarão na revisão, mas eu acredito que eles vão ser usados como input, né, como entrada aí, como informação para revisão. Então talvez valha a pena dar uma olhada e ficar meio atento. Mas, como eu disse, por enquanto a gente só precisa se preocupar em aguardar mesmo o primeiro draft e as nossas possibilidades de interação. Agora, né, para caminhar para o encerramento desse vídeo, eu tenho duas questões que eu gostaria de falar. Primeiro, quando a gente vai ter que se atualizar e começar a mudar os sistemas de gestão? E segundo, nossa, mas precisava revisar, as empresas nem se acostumaram com a mudança ainda. Primeira questão, pessoal, presta atenção, vamos com calma, não precisa desesperar, não precisa ficar nervoso, não precisa descabelar e arrancar os cabelos e ficar maluco. Como eu disse lá no início desse vídeo, a versão nova só sai em 2025, talvez em 2026. E antes disso não tem nenhum tipo de mudança que você precisa fazer. Quem for passar por auditoria ainda vai ser auditado na 2015. Não há nenhuma necessidade de desespero. A gente só vai ter mesmo ações práticas pós-publicação da revisão da norma e da versão oficial da nova ISO 9000 2015. Perdão! Ó, só isso aí vai ter demora, hein? Vamos ver quem vai decorar primeiro a nova versão. Após a publicação da ISO 9001 2025 ou ISO 9001 2026, então até lá não há muito o que fazer, a não ser ficar atento aí, se inteirar sobre a mudança, porque é legal você já ir entendendo o que está mudando, até para você aprender mais rápido e conseguir ter uma consciência maior sobre o novo padrão. E agora, pessoal, é até um pouco um desabafo que eu quero fazer. O que acontece? A gente publicou, né, nas nossas redes sociais lá sobre a revisão e tal, e eu recebi muitos comentários, inclusive no meu direct: nossa, Davidson, mas vai mudar, as empresas ainda não se adequaram, o pessoal não se acostumou ainda com a ISO 9000 2015, como que vai revisar, tal. Então, primeiro, pessoal, com toda a empatia do mundo, tá? Vamos com calma, não tô falando mal, eu entendo que a gente realmente gera uma certa ansiedade em relação a isso, porque isso impacta não só a nossa empresa, mas todo o mercado, etc. Mas eu fiquei um pouquinho chateado com esse tipo de comentário que fala assim: a gente ainda não se acostumou com a versão, nossa, mas vai revisar de novo, meu Deus, etc. Por quê? Vamos lá. Primeiro ponto. Nessa pesquisa que foi feita em 2020, haviam perguntas direcionadas a entender se as pessoas estavam conseguindo aplicar a norma ou não. E alguns dos resultados gerais da norma, isso está lá no relatório dessa pesquisa, diziam que o seguinte, que um número relativamente elevado de organizações expressou não ter dificuldades em alcançar conformidade com a ISO 9001. Em especial, em particular, pequenas e médias empresas. Ou seja, então, a maioria da galera lá em 2020 já tinha conseguido se adequar relativamente bem à norma. Mas esse nem é o ponto que eu quero falar, e essa é a minha parte mais opinativa, ou seja, a minha opinião de Dave Ramos, mais específica sobre todo esse processo. Até aqui eu só trouxe fatos e dados do que a gente já sabe em relação ao processo de revisão. Mas vamos lá. Davidson, mas as empresas ainda não se acostumaram com a versão 2015. Pessoal, vamos lá. A próxima revisão vai sair, eu vou tomar como verdade que ela sai em 2025. Se ela sair em 2025, a gente vai ter um período de tempo de 2015 a 2025. Isso significa 10 anos entre uma norma e outra. A gente vive num mundo em que 3 meses ditam mudanças que acabam ou criam ou nascem com negócios e que mudam todo o mercado de uma forma revolucionária e extremamente voraz. Tem até aquele termo, né, do mundo VUCA, ou mundo, eu gosto de falar VICA, o mundo voraz, incerto, ambíguo e complexo. Então, como que a gente vai dizer que 10 anos depois da publicação da norma, a gente ainda não se adequou às versões novas, as empresas não se acostumaram com o padrão
que foi revisado. E aí, em alinhamento a isso, né, indo ao encontro disso, a gente vive falando que o mercado acha que a ISO 9001 é burocracia, que as pessoas entendem a ISO como burocracia, que as pessoas entendem a ISO como um fator de engessamento para os processos empresariais. E aí, quando a gente tem 10 anos depois, o nascimento de uma nova norma que vai atualizar o padrão para as necessidades identificadas pela ISO para o mercado ou para o nosso mundo globalizado, gente, questão climática não é uma questão só de gestão, é uma questão de mundo, de necessidade ambiental global. Mas ok, não quero entrar nesse ponto também. Mas aí, 10 anos depois, quando a gente tem a publicação de uma nova norma, o mercado, uma parte do mercado, diz que a gente ainda não se acostumou com a mudança, que a gente ainda tem empresas que não conseguiram se adequar e etc, etc. Então assim, pra mim, Dave, eu não estou falando que não é difícil, realmente a gente vai ter que treinar a gente vai ter que adequar o sistema de gestão, a gente vai ter que passar por novas auditorias, etc, etc. Mas isso tudo a seu tempo, tá? Inclusive porque depois da publicação da norma tem um tempo de aclimatação que a ISO dá lá para que as empresas se organizem e se adaptem para o novo padrão. Então ainda tem isso, tá? Então mesmo que saia em 2015, você não cabelar e perder a paciência, a loucura. Não, calma, respira. Vai dar tudo certo. Então, como que a gente vai falar que a qualidade, como que nós defendemos a qualidade como um fator de inovação, de melhoria contínua, e a gente, 10 anos depois, ainda está esperando o mercado se adequar? Quando você pensar nessa questão, então, e eu concordo, provavelmente tem empresas que ainda não se adequaram, ainda que não entenderam o padrão, mas enfim. Mas pensa comigo, você que está me assistindo, você que está aqui agora, o que você quer? Você quer subir a régua da sua empresa para as empresas que já estão com um padrão em dia, que já estão atualizadas e que estão lá com tudo tinindo e com processos mais modernos, ou você quer subir a sua régua para o mercado, para aquela pequena parcela que ainda não se adequou? A escolha é sua, tá? Então, mais uma vez, com todo o meu respeito, não quero desfazer, porque eu sei que cada empresa tem a sua própria dificuldade, tem o seu próprio contexto, e isso é muito complexo. Entretanto, a gente não pode, pessoal, balizar a norma a parte das empresas que ainda não se adequaram. A gente tem a norma como um fator de melhoria e inovação, a gente tem a norma como um fator de busca por uma empresa melhor, mais moderna, mais ágil, com processos melhores. Então a gente não pode ficar esperando o mercado todo se atualizar para sair uma nova revisão e uma nova versão. A gente precisa buscar as melhores práticas, e a ISO nada mais é do que isso, um conjunto de boas práticas globalmente pensado por milhares de pessoas, por especialistas do mundo inteiro, para melhorar nossas empresas. Por hoje é isso, meus queridos, eu espero que você tenha gostado. Diz pra mim aqui nos comentários se você concorda, se você acha que tem que não, se você acha que eu tô errado, que não tinha que revisar, deixa aqui, não tem problema. Essa pluralidade de discussões é o que melhora, inclusive, o mercado como um todo, tá? Mas se inscreve aí no canal, assim que tivermos novas informações relevantes, a gente vai trazer pra você. Então fica atento nas nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima.